Olá, seja bem-vindo ao canal Roberto Bornacin, um canal dedicado à ciência e tecnologia na área de engenharia mecânica. Hoje venho com mais um episódio da série de metalurgia da soldagem e falarei a respeito da fadiga na soldagem. Então, bora pro vídeo. Bom, primeiramente, é interessante a gente entender, o que é fadiga. A fadiga do material, que é a sua ruptura, no caso, ela ocorre através da aplicação de uma quantidade X de ciclos. O material ele tem uma vida útil, ele ocorre a fadiga, quando você vai aplicando lá determinadas cargas em um tempo no material, até um determinado número de ciclos, ele rompe, e aí é caracterizado pela fadiga. Vamos entender melhor isso aqui. Bom, quero dar um exemplo assim, fácil de a gente entender. Então eu quero que vocês imaginem aqui que isso aqui seja um exemplo de um ponto de ônibus, onde as pessoas sentam lá. Quando não tem nenhum passageiro sentado no banco do ônibus, do ponto lá, a tensão do material é baixa, certo? Então está aqui entre 0 e esse ponto 1 aqui, ok? Quando um passageiro, ou uma pessoa que deseja embarcar lá no ônibus, senta no banco, a sua tensão é elevada até um pico, certo? Quando o passageiro fica de pé, ele tira sua carga aplicada no banco, a tensão cai lá embaixo e retorna aqui ao ponto zero novamente, porque você tem aquela deflexão, aquela movimentação no banco, naquele trabalho que ele realiza. Para quem for em estádio de futebol sabe, que o estádio geralmente ele trabalha, ele faz uma deflexãozinha na arquibancada. Bom, feito isso, como é que funciona? Quando as pessoas vão sentando no ponto, no banco, e vão saindo, você vai aplicando uma carga dessa categoria aqui, beleza? Vai chegar uma hora que esse banco vai romper, e o momento que esse banco se rompe, ocorre aí a sua fadiga, O número de ciclos geralmente é elevado, são milhões de ciclos, ou seja, um banco lá de ônibus ele pode suportar a aplicação de milhões de ciclos aqui desse daqui de carga sem sua ruptura, ok? Então é basicamente isso, a fadiga, para a gente poder entender. Então você vai aplicando ciclo de tensão no material que chega uma hora que ele rompe, ok? Então aqui você tem uma esquematização mais ou menos, Aqui quando você aplica uma carga de tração, para ficar claro, ou seja, uma chapa lá que está colocada ali, um local que sobe vibração, próxima a motores, ou seja, alguma chapa que sofre tração, uma tensão de tração, ela é puxada para cá, para lá, você tem aqui um concentrador de tensão, certo? Quando você aplica a carga, você abre aqui uma trinca, e aí o que acontece? Você vai, toda vez que você aplica aí uma carga máxima, você vai ampliando um pouquinho essa trinca, o rasgo vai aumentando, o entalhe vai aumentando, Então você aplica aqui a carga trativa e vai aumentando. Na compressiva, ela não aumenta, Quando você aplica a carga compressiva na trinca, ela não aumenta da mesma forma do que a carga trativa. E com a aplicação de vários ciclos desse, chega uma hora que rompe o material. Mas aí você para pensar, essas trincas são níveis muito microscópicos, no início. E como é que elas são originadas? Bom, por defeito de fabricação do material, por bolhas, por exemplo, na solda, onde que eu quero chegar. Quando você realiza a solda, eu tenho até os vídeos anteriores que falam da influência do hidrogênio, oxigênio, enxofre. Cada elemento desse tem uma função. Por exemplo, no caso
do nitrogênio, desculpe, quando você tem aí o aço inoxidável, quando você vai soldar, você tem aí a formação do nitreto de ferro. Eu vou deixar os vídeos que falam a respeito disso, né, da parte do nitreto de ferro, para você poder entender melhor na descrição aqui. E aí você forma o nitreto de ferro e ele tem uma característica de trinca, né? Ele é muito fácil de trincar, devido à sua microestrutura. E aquela microestrutura pequena ali no contorno de grão do material, no grão mesmo do material, faz com que, né, seja aqui essa trinca aqui, né, essa possibilidade de trinca. E aí quando você aplica lá os seus milhões de ciclos no material, chega uma hora que ele se rompe. A mesma coisa ocorre na solda, né? Como eu disse, quando você tem a inclusão aí do oxigênio, do hidrogênio, né, do nitrogênio, você tem uma suscetibilidade maior a ter ao aparecimento de trinca. E eles são muito fáceis de você ter um concentrador de tensão com esses elementos. Então, por isso que você tem aí a proteção, né, da sua pós-difusão quando você está soldando, justamente para evitar que esses elementos provoquem a fragilização do material, da solda, e você tenha uma redução da sua vida útil. Então, para a gente entender melhor ainda a fadiga, vamos falar da curva SN, né, a curva de Wöhler. Então, nós temos aqui na curva de Wöhler, no eixo Y, a tensão máxima aplicada, e no eixo X o número de 1000 ciclos, né? Então aqui você analisa, quando você vai aplicando aqui uma carga trativa, você tem um determinado número de ciclos que a sua peça suporta. Aqui, por exemplo, aqui nós temos no caso de 100 milhões de ciclos, né? Que a peça suporta, e essa quantidade aqui de ciclos que a peça vai suportar, ela é em função da tensão que você aplica. Então vamos pegar aqui, né, uma liga aqui, né, 50-56, né? Não especificou aqui a figura, mas tudo bem. Se eu aplico aqui uma tensão maior, eu vou ter uma vida útil menor, né, para essa mesma liga aqui, para esse mesmo material. Se eu aplicar aqui uma tensão, sei lá, vamos traçar uma reta aqui de aproximadamente 70 megapascal, eu vou ter um número aproximado aí de aproximadamente 7.000 ciclos de vida. Então, você analisa, você tem uma tensão, um número de ciclos baixo. Então, se a pessoa que senta no banco lá, por exemplo, é gorda, né, um exemplo assim para a gente entender fácil, muito pesada, sei lá, uns 300 quilos o cara pesa, a vida útil do banco vai ser bem menor do que se chega um cara mais magro lá para sentar, né? O cara lá, sei lá, tem 50 quilos, vamos supor aqui, né? Vamos supor que o cara de 50 quilos tenha, né, exerce aqui uma tensão de aproximadamente uns 30, né? 30 megapascal. O banco lá, naquele exemplo que a gente estava falando, né, que foi soldado tudo pelo soldador corretamente, vai durar 1 milhão de ciclos. Então essa que é a influência da fadiga. Então se você aplica uma carga maior, o seu material vai ter uma vida útil menor. E o mesmo ocorre de forma inversa. Se eu aplico uma carga alta, a vida útil é menor, ok? Então, aqui nós temos uma análise, né, de como é que inicia a fratura, né? Então, nós começamos aqui com uma trinca bem pequenininha, aí você vai, né, aplicando a carga, no exemplo do banco, né, de uma tubulação ou de uma estrutura, e vai se propagando essa trinca, né? Chega uma hora que você rompe ela, né? Ela não suporta mais. Então essa que é a fadiga. O que aqui demonstra, né, as extrusões, as intrusões no material, né, as intrusões na parte que vai criando ali os concentradores de tensão. É por isso que é importante você fazer uma solda bem feita, para não ter a suscetibilidade maior a intrusões e extrusões, né?
Então, pessoal, por esse vídeo era isso, né? Acho que deu para entender o que é fadiga, né? No próximo vídeo eu falarei a respeito dos fatores que influenciam na vida útil da soldagem, ok? É só para avisar que isso daqui é uma série, né? É praticamente um curso. É importante que você vá acompanhando um vídeo após o outro aí, que às vezes tem um conceito que tem lá atrás que ajuda, né? Como eu disse lá do caso do nitrito de ferro, vou deixar o vídeo aqui para vocês poderem entender, né? A influência do nitrogênio quando tem com ácido inoxidável, né? E aí, tá tudo aí na descrição. Na playlist aqui do lado você encontra quais, né, todos os vídeos dessa série de metalurgia da soldagem. Bom, se você gostou do vídeo, deixa um like para fortalecer. Se inscreve no canal para você não perder as novidades aí que a gente está postando vídeo direto. E até o próximo vídeo.